É uma invenção, né, imaginária que acabou colando da minha juventude para frente, pela atividade no cinema, esse Luiz Borges ligado ao cinema, né, em Mato Grosso, né. Mas a coisa tomou forma mais próxima do que eu desempenho hoje, foi a partir do momento que eu fui para São Paulo, na USP, fazer um projeto de pesquisa sobre o Arne Suchsdorf, famoso cineasta sueco, né, e tal. Só que eu queria trabalhar o Arne não só na Suécia ou no Rio de Janeiro, quando ele veio dar o curso e criou a segunda geração do cinema novo, mas eu queria o Arne aqui no Mato Grosso, né? E na época a minha orientadora, Maria Rita Eliezer Galvão, falou: olha, acho lindo você querer colocar o Arne no Mato Grosso, onde ele já vive há 20 anos, mas infelizmente a gente não conhece nada do cinema em Mato Grosso. Aí eu tive que redefinir minha pesquisa, voltar para Cuiabá e ficar 6 meses no NEDIR, onde eu já trabalhava, que é o Núcleo de Documentação e História Regional, levantando a imprensa, através dos microfilmes da imprensa. A gente leu tudo, de 1896, que é quando o cinema foi inventado, até 1969, a chegada do Arne. E como o Mato Grosso não havia arquivos de filme para eu poder entrar em contato com a película, né, do cinema, eu utilizei fonte secundária, que foi a imprensa. E foi muito importante, porque através da imprensa eu consegui escrever uma narrativa de história sobre o cinema em Mato Grosso, né? Uma vez que na imprensa estava lá a notícia das sessões realizadas, locais, que salas existiram, as notícias sobre produções brasileiras, sobre produções estrangeiras que era realizado no Mato Grosso, né? E Mato Grosso não havia arquivo de filmes, não havia uma pesquisa que pudesse auxiliar isso. Então esse trabalho acabou virando um trabalho de referência muito grande, uma vez que a gente tem ali, resultou numa publicação que é o Memória e Mito do Cinema em Mato Grosso. Você tem no primeiro volume a história do cinema em Mato Grosso, uma história do cinema em Mato Grosso, né? A minha pesquisa levantou cerca de 250 títulos, né? Tinha os filmes do Rondon, que muita gente não conhecia porque estava no museu em Nova York. Então, eu falei, tem que pensar alguma forma de mostrar para as pessoas que é possível fazer cinema no Mato Grosso. E na época houve uma mudança na reitoria da UFMT, a professora Marina Miller, que assumiu a coordenação de cultura, me encontrou quando eu voltei do mestrado, falou: não, você não quer trabalhar comigo lá na coordenação de cultura, assumiu a supervisão do Cineclube Cochiponés? Aceitei a proposta. E aí organizamos uma retrospectiva do cinema mato-grossense. E a gente colocou 1000 pessoas no auditório da Escola Técnica Federal. Foi uma sessão incrível, onde a gente exibiu Alma do Brasil, que é um clássico produzido no Mato Grosso. É o primeiro filme brasileiro feito sonoro, naquele processo Vitafone, onde você grava o som do filme no disco de vinil, e na hora de exibir as imagens na tela, você põe lá, você imagina o sincronismo que devia ser, né? É um problema. Mas é um primeiro filme brasileiro, sonoro e de reconstituição histórica. Aí trouxemos o filme Caramujo Flor, do Joel Pizzini, que é uma produção recente, e depois dessa sessão teve um debate com o professor Carlos Bertolini, a Lília Galetti, para falar sobre essa relação, principalmente esse aspecto histórico do Alma do Brasil, que conta o episódio da retirada da Laguna, né, da Guerra do Paraguai. É um filme com cenas impressionantes, de mais de 300 figurantes. Só esse filme tem uma história, porque ele foi realizado no antigo Mato Grosso, que era Mato Grosso só, né? Foi em Campo Grande realizado esse filme. E aí a gente percebeu quanto que o cinema ele acompanhava o desenvolvimento do Estado, né? Até 1910, umas 8 salas de cinema
funcionavam regularmente em Cuiabá, né? Tinha o Cine Brasil, vários cinemas aqui no Porto, tinha uma sociedade italiana que passava filme, e depois veio o Cine Belo aqui no Porto, perto do Batalhão. O Cine Belo era muito engraçado, porque ele tinha uma bicicletaria, passava o filme. A primeira parte do filme ele projetava na parede do comando da polícia aqui no Porto. Aí, a segunda parte, ele recolhia o equipamento, botava para dentro e quem quisesse assistir tinha que pagar para ver o final do filme, né? E assim o cinema, ele foi entrando na vivência, na vida social de Mato Grosso, né? Aqui mesmo, no 2º distrito, que é o Porto, tinha uma cervejaria Cuiabana. E aí, essa cervejaria, ela fazia sessões de cinema nos fins de semana, ela distribuía passagem de ônibus gratuito para a população para ir tomar uma cerveja na beira do rio, final de tarde, e assistir um filme. E assim, o cinema escreveu uma história bacana e muitos filmes foram produzidos, mas infelizmente pouco sobrou. Alguns filmes se encontram na Cinemateca Brasileira. Quando eu retornei do mestrado, eu localizei que havia um cineasta armênio que foi contratado pelo governador Mário Correia da Costa para ser o fotógrafo oficial do Estado. E esse cineasta, eu vi notícias que ele tinha um cineminha na Rua do Meio, chamado Cine Popular, e que ele passava filmes, fez filmes sobre a chegada de Miss do Mato Grosso, de Corumbá, Miss Corumbá, no aeroporto. E aí eu observei que esse cinegrafista, ele, como era contratado como fotógrafo oficial, ele levava a câmera 16mm dele. Então ele fazia o trabalho dele de governo, aí depois ele pegava e fazia os registros, né? E aí eu localizei. Quando eu cheguei do mestrado, ele tinha já falecido. Quando o acervo veio, a gente pegou e separou as fotos. Os filmes eu mandei para São Paulo, para a Cinemateca, fiz um convênio com a Cinemateca, trouxe os técnicos da Cinemateca para dar um curso de preparação de acervo, de como fazer a preservação de acervo fotocinematográfico. E foi um curso muito bacana que deu a base para alguns institutos de cultura que têm arquivos, como por exemplo hoje a Sala da Memória, lá da Assembleia Legislativa, que é um exemplar, um arquivo exemplar aqui em Mato Grosso. Mas a Isis Catarino, que fez tudo aquilo lá, ela fez um curso com a gente, né? Nos anos 80 não havia sala em Cuiabá, em funcionamento permanente. O Cine Teatro estava funcionando, mas ela ficou 9 anos fechada. Aí o que a gente resolveu fazer? O Cineclube Cochiponense, que era um local que passava filme, e quando o Collor de Mello acabou com a Embrafilme, acabou também os filmes 16mm. As embaixadas que cediam filmes para a gente fazer as sessões, Embaixada Francesa, o Instituto Goethe, começaram a retirar os filmes. Então o Cineclube Cochiponense, quando eu assumi, o Clóvis estava só passando filme alemão, há 2 anos no Cineclube, em Cuiabá, só vendo filme na língua alemã, né? Então o que eu resolvi fazer? Falei, vamos fazer um festival de cinema, num momento bastante difícil, vamos trazer o que tem do cinema brasileiro, o que sobrou, porque na retomada o Carlota Joaquina foi o primeiro, né, que a Carla Camurati saiu de sala em sala, exibindo filme. E aí a gente começou a fazer o festival nesse tripé de memória, de difusão e também na formação. Começamos a trazer oficinas de roteiro, oficinas de animação e com grandes nomes do cinema brasileiro, né? Então o festival vinha, trazia esse ambiente rico e estimulante, que as pessoas da cidade começaram a pensar, por que eu não posso estar lá, subindo no palco para apresentar meu filme? E começamos a criar politicamente mecanismos para o desenvolvimento do audiovisual. E aí veio a lei Hermes de Abreu,
deu um fôlego na cultura mato-grossense. Vários filmes produzidos, Glória Albuez, Bruno Bini, e veio essa retomada e eu também tive a felicidade de poder participar da produção desses filmes, né? O primeiro filme da carreira do Bruno Bini eu que produzi através de uma produtora que eu tinha, chamado Primeiro Plano Cinema e Vídeo. Fui assistente de direção da Glória. No filme do Bruno, eu, além de produzir, eu fui produtor executivo e assistente de direção, porque ele vinha de uma formação universitária, publicidade, experiência de vídeo, mas não tinha do set de filmagem, né? Então, o festival começou a atrair filmes para o Mato Grosso, né? Veio o Mário, do Hermano Pena, longa-metragem, o Latitude Zero, do Tony Venturi, e todos que procuravam, querendo fazer filme no Mato Grosso, querendo um aporte do Estado através da lei, a gente colocava como cláusula, ok, a gente avaliza, mas queremos que cada um de sua equipe dê uma oficina para os estudantes da comunicação da FMT, que na época nem havia comunicação na Unic, na Unirondon, para eles terem uma experiência que jamais teriam dentro do curso, né? Então, acho que com isso o festival se consolidou nesse tripé de memória, difusão e formação.